Olá, meu nome é Sandra Rocha, sou dona do canal Uma Mulher com um Chamado. E neste vídeo a gente está estudando um pouco sobre a trajetória que Deus traçou para o seu Filho Jesus antes de vir aqui à Terra. Então, se quer conhecer um pouco mais, não será um estudo profundo, mas é uma trajetória que você com certeza vai aprender e vai poder entender melhor um pouco sobre a Bíblia, porque começamos lá em Gênesis e vamos até o livro de Apocalipse, tá bom? Então será bem-vindo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreve, porque eu estarei sempre postando vídeos relacionados a temas bíblicos e dados culturais do povo judeu, tudo que envolve a Bíblia, tá bom? Muita gente já ouviu falar sobre o Senhor Jesus Cristo, mas pouca gente sabe que Deus preparou uma trajetória para que, até o momento do seu nascimento, Deus, desde a eternidade, Deus preparou a sua vinda para a Terra. Então, muita gente fala, né, sobre o Senhor Jesus Cristo, mas não sabe que muito antes dele nascer, Deus já vinha traçando um passo a passo, um projeto em relação à sua chegada aqui na Terra. Então eu pensei, por que não a gente estudar um pouco, não de forma profunda, mas um pouquinho sobre essa trajetória, que é bem definida mesmo. Então, alguns vídeos que eu vou colocar numa sequência, se eu fizer em um vídeo só vai ficar muito longo, então eu vou dividir em partes essa trajetória para que vocês possam acompanhar e entender um pouco mais sobre o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas antes de falar do Senhor Jesus Cristo, é preciso entender ou estudar alguns pontos antes da sua chegada, antes de tudo começar, uma introdução à sua trajetória. Então é isso que eu vou fazer agora com vocês, tá bom? Então o primeiro ponto que a gente precisa ver é sobre a Bíblia, porque tudo que vamos estudar é baseado na Bíblia. Não vamos nos deter em arqueologia e outros estudos. A gente vai ficar dentro da Bíblia. Então, para quem crê, tá aí, vou colocar uma posição acompanhada da referência bíblica, tá bom? Então, a Bíblia é uma carta. Deus, né, fez essa carta. Então, imagina você que um parente está distante, alguém está distante, envia uma carta para você. Então, explicando detalhes, explicando situações, explicando o que, como, por que fez aquilo. Então, a Bíblia, ela é uma carta de Deus para os homens. É uma carta muito importante, escrita diretamente para cada um de nós. É isso mesmo. A Bíblia diz que Deus enviou uma mensagem muito especial só para você, só para mim. Então, eles, embora seja para todos, mas ela é muito individual, ela é direcionada especialmente para uma pessoa, para você, ou para mim, ou para nós. Embora a carta tenha sido escrita muitos anos atrás, o que ela diz é tão importante hoje como quando foi escrita. Cada pessoa, ela precisa saber o que esta carta diz. Então nós vamos estudar um pouco sobre essa carta, que é a carta de Deus escrita para nós. Lá em 2 Timóteo, eu não sei se você não está acostumado em saber os nomes dos livros, dos capítulos, então
Me desculpe se eu for rápida em falar e não explicar, mas no livro de Timóteo, lá Timóteo tem 2 cartas, escreveu 2 cartas, essa é de segunda Timóteo, capítulo 3 e 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Então, toda carta, que é a Bíblia, ela é direcionada, feita, dita por Deus. Então, Deus é o autor da carta. E Deus utilizou homens para escrever a carta. Tem eu não sei se ainda existe essa prática lá em São Paulo, mas quando algumas pessoas, especialmente os nordestinos, iam para o estado de São Paulo, eles não sabiam ler nem escrever, né? Então, tinha uma pessoa lá tô tentando lembrar agora o local, mas é em São Paulo, na praça, não sei se na Praça da Sé, alguma coisa assim. Mas ficava uma pessoa lá sentada, escrevendo o que ele dizia. Porque aquela carta ia ser enviada para um parente seu, alguém aqui no Nordeste. Então, ele ia dizendo o que ele queria que a pessoa que ia receber a carta soubesse, e a outra estava lá escrevendo. Então, é o mesmo conceito aqui da Bíblia. Deus é o autor. O texto, a inspiração, o que tem lá, o conteúdo é dele. Aí ele utilizou pessoas, homens, para escrever. Então, essa é a ideia de toda a escritura é inspirada por Deus. As primeiras páginas da Bíblia nos fala que Deus nunca nasceu e jamais morrerá. Sua vida não teve início e nunca terá fim. Deus sempre foi e sempre será. Então, a carta fala do próprio Deus, começa falando do próprio Deus, do autor da carta, que ele nunca teve um começo como nós nascemos, nós crescemos, morremos, mas a Bíblia, quando se refere a Deus, é sempre como uma pessoa que sempre existiu, que sempre foi, que não foi bebê, não foi um adolescente, mas ele sempre foi aquela pessoa. Entender, minha mente limitada é difícil de entender, mas eu creio, eu acredito. Então, isso é bem definido na minha cabeça. Eu não posso entender agora. No futuro, depois, quando eu estiver lá, eu entenderei. Mas hoje eu não consigo entender que Deus nunca nasceu, que Deus sempre viveu, que Deus é eterno. Então, é difícil. Mas eu creio porque a própria Bíblia fala isso, né? A Bíblia diz que no princípio havia somente Deus. Não havia plantas, animais ou pessoas. Não havia terra, lua ou sol. Não havia outros deuses, não havia nada, só Ele. No princípio, somente Deus vivia. Isso que a Bíblia fala. Aqui em Isaías 45:5 fala assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Desculpa, eu li Isaías, mas é Salmo 90 e versículo 2. O Salmo Isaías 45:5 diz assim: eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Então, ele mesmo afirma: não há outro além de mim, eu sou. E é tanto que ele se intitula Eu Sou. Basta. Então, não existia nada além de Deus. Não existia terra, não existia sol, não existia lua, não existia pessoas. Somente Deus
de eternidade a eternidade, ou seja, sempre foi. Não sei quando começou, e se começou, né? Mas a Bíblia afirma isso, e eu creio nisso. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas que podemos ver e todas as coisas que não podemos ver. Uma das primeiras coisas que Deus fez foram os anjos. Não podemos ver os anjos, assim como não podemos ver Deus. Tanto os anjos como Deus são o que chamamos espíritos, são pessoas, mas não têm corpos de carne e osso. Então, existia Deus antes da eternidade, então Deus criou os anjos. Então, os anjos são criaturas de Deus, são criados por Deus. E tanto os anjos como Deus, eles são considerados espíritos, né, por não ter corpo, não ter carne assim como a gente tem, embora sejam pessoas. Todos os anjos assistiam e cantavam enquanto Deus fazia o mundo. Então, quando Deus pensou em formar a Terra, o planeta Terra, então os anjos já estavam ali, já tinham sido criados. Quando? Eu não sei, nem a Bíblia diz. Eternidade, né? Tem uma parte da Bíblia que diz que um dia, pra gente, né, é 1000 anos para Deus. Então, a época em que os anjos foram criados, não sei se foi imediatamente ou se passou muitos anos para depois a Terra ser criada. Mas o fato é que os anjos foram criados antes. Lembram? Foram criados. Eles não existiam junto com Deus. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito. Hebreus 1:14 diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir? E Salmo 103:20 diz: bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Então, os anjos foram criados para servir a Deus, para fazer o que Ele desejasse. Então, essa parte que a gente aprendemos, né? Que Deus sempre existiu, que Deus criou os anjos. Então, a próxima parte a gente vai ver um pouco mais sobre a sua criação.